A paz do Senhor a todos. Chegamos a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. A lição de hoje é a lição de número 12, que tem como tema a rebelião de Absalão. Objetivo geral, acompanhe comigo na tela. Expor que a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a sua vontade. Objetivos específicos, acompanhe comigo na tela. Descrever o homem Absalão. Destacar a revolta de Absalão. Apontar a morte de Absalão. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 18. Acompanhe comigo na tela. E aconteceu depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo o homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor, porque morando eu em Jesur, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me disser tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando virdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gelonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Gilo. Estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, porque porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. O nosso texto áureo diz assim, acompanhe comigo na tela. E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. A nossa verdade prática diz assim, acompanhe comigo na tela.
A rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade de Deus. Está nos dando a honra da sua presença para comentar a lição de hoje, o pastor Paulo Breula, pastor setorial ali do setor de número 5, e também pastor Vanderlei Tadeu, ali do setor de número 4. A paz do Senhor, pastor Paulo. Paz do Senhor, pastor Danilo. Paz do Senhor, pastor Vanderlei. Deus abençoe também todos os nossos ouvintes que estão acompanhando a nossa EBD, a lição de número 12, o qual será ministrada nesta aula. A paz do Senhor, pastor Vanderlei. A paz do Senhor, pastor Danilo. A paz do Senhor, pastor Paulo. A paz do Senhor a todos os nossos telespectadores. Muito bem, para nós darmos início à nossa lição, o ponto central da lição vai dizer assim: a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus. O nosso primeiro tópico diz assim: o homem Absalão, falando a respeito da descrição. Absalão tinha aparência e a sua vida espiritual como era? Pastor Paulo. Bem, o que o Escritor coloca para nós aqui, e o que a Bíblia relata também, que Absalão era o terceiro filho de Davi. A Bíblia descreve ele como um homem de aparência física interessante. A Bíblia mostra que Absalão era um homem perfeito, era o filho predileto do rei, e até quando ele desfilava ou sairia, ele tinha a dispor 50 homens com ele. E a Bíblia e a revista nos declara, nos mostra que ele tinha uma personalidade forte e uma capacidade grande de persuadir as pessoas. A biografia mostra que, em detalhes, que o homem Absalão, especialmente quanto à sua beleza física, mas, infelizmente, nenhum destaque espiritual. Era um homem que não tinha o compromisso de levantar um altar e oferecer a Deus o sacrifício. Então, o problema maior foi sempre espiritual, né? Espiritual. Então, Absalão tinha tudo para ser um homem, um rei futuro bem-sucedido, mas aqui mostra que de beleza e persuasão ele tinha bastante, mas espiritualmente nós estamos vendo que ele não tinha nada para oferecer. É verdade. Muito bem, pastor Paulo. Nós vemos que Absalão ele tinha as causas da sua revolta. Davi contribuiu para esta revolta? Pastor Vanderlei. Muito bem, pastor Danilo. Davi contribuiu sim para que tudo isso acontecesse. Nós vamos observar que Davi, ao pecar, Natan traz a ele esta palavra e que inclusive repercutiria na sua casa, e iniciou por ali. Nós vamos observar que a primeira situação de Davi foi quando ele não tratou a situação da morte, ou seja, do estupro de Amon para com Tamar. Ele não resolveu essa situação. E tudo aquilo que não se resolve, um dia vai aparecer. E isso é uma situação muito complicada. E a Bíblia diz que ele não tomou partido nenhum, ao ponto de Absalão, matar o próprio irmão para que assim fizesse justiça. E isso ele usou mais tarde contra Davi. Nós vamos observar que Absalão ele mata Amon e ele foge para a terra da sua mãe, na Síria, aonde ele provavelmente, ou seja, a sua mãe era da Síria, e nós vamos observar aqui que ele foge para Jesus.
E ele vai para lá e fica lá. Pelo menos 3 anos ele fica na terra da sua mãe. E depois de 3 anos, ele volta a pedido do rei, porque Joabe faz esse pedido para que... E ele envia e traz novamente Absalão para o palácio. Só que ele contribuiu dessa maneira porque quando Absalão chega no palácio, Davi não o recebe, porque ele era o filho amado, o filho que ele tinha tudo, como bem disse o pastor Paulo, era costume entre os príncipes de ter entre 3 a 4 homens a seu dispor para os cuidados do príncipe. Absalão, ele era uma pessoa que ele ostentava com tudo aquilo que ele tinha. E nós vamos observar que Absalão, ele volta agora para a casa de Davi, para a casa real, mas Davi fica mais 2 anos sem falar com o próprio filho, a ponto de ele abrir um espaço para Absalão reivindicar esta conversa, chamar a atenção de Davi para uma conversa. E como que ele faz isso? Ele vai e coloca, incendeia as terras de Joabe, para que chamasse a atenção de Joabe e Joabe pudesse interferir nesta conversa, levar a conversa até o rei e o rei pudesse atender Absalão. E isso nós vamos observar que depois de 2 anos, aí já se passam 5 anos, que ele não fala com o filho. E aí a Bíblia vai nos dizer que ele conversa com o filho e nós vamos observar que passam-se 4 anos, ainda que o próprio Absalão arquiteta este plano para depois ir para Hebrom. Mas enfim, nós vamos observar aqui estas situações que Absalão, ele era aquela pessoa que ele sempre tinha isso no coração, né? Como bem disse o pastor Paulo, ele não tinha nada espiritual, mas essa erva daninha, ela nasce e ela vai crescendo. E ele tinha oportunidades para isso acontecer. E Davi deu esta oportunidade a ele. Porque se Davi trata desses assuntos, provavelmente Davi não teria essa dificuldade. Porque nós vamos observar que Amon já era o príncipe, mas já estava agora morto. Quileade, não se fala muito deste menino, filho de Abigail. Então, provavelmente, ele seria o rei se ele não cometesse toda esta situação na sequência, mesmo ele assassinando o seu irmão. Nós vamos observar que o próprio rei não leva isso a juízo e dá a oportunidade para ele expandir no reino. E a Bíblia é bem clara em nos dizer, no texto áureo, na qual nós observamos aqui, que ele era um furtador de corações. Enquanto muitos estavam ali, enquanto muitos estão aí pensando que não tem alguém por trás, existe sempre alguém tentando fazer alguma coisa às escondidas. É verdade, pastor Vanderlei. Para encerrarmos esse tópico, nós vemos que Absalão, ele roubava o coração do povo. Ele dava um jeitinho de ter todos ao lado dele. Mas isso não tem nenhuma condição, na verdade, de colocar alguém em um lugar que o próprio Deus já escolheu alguém para isso. Chegamos ao término desse tópico e já voltamos. Voltamos ao nosso segundo tópico da nossa lição, que tem como título A Revolta de Absalão. A fraqueza do reinado de Davi. A rebelião traz grandes prejuízos, pastor Paulo?
Sem dúvida, pastor Danilo, os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando. A rebelião, a Bíblia permeia muitas vezes a respeito da desobediência, da insubmissão e também da rebelião. Fraqueza e oportunidade que Absalão, não sendo espiritual e não entendendo que o reinado do pai foi Deus quem o colocou, nós entendemos aqui que ele comete inúmeros erros. Erros que levou a ele a uma tragédia muito grande, tanto para o rei como pai e tanto para o próprio Absalão como filho, que pela sua rebeldia acabou perdendo a própria vida. O servo de Deus deve fazer tudo para proceder corretamente perante Deus e o povo, pois as fragmentações de sua vida moral e espiritual podem abrir portas a uma tempestade incontrolável, levando a significativas perdas, e daí a exigência. Paulo faz uma exigência, escrevendo a sua carta a Timóteo, a respeito de ser irrepreensível. E em toda a revista, nas 13 lições, nós estamos aprendendo a respeito de submissão e rebeldia. Lamentavelmente, o desfecho desta lição nos mostra clara e evidentemente que o caos estava formado e termina de uma maneira cruelmente, amargamente pelo rei e também pelo povo que amava Davi e vendo a perca do seu filho. Então, a Bíblia deixa claro que todos devem sim ser irrepreensíveis, procurar da melhor maneira possível viver uma vida que seja irrepreensível, seja uma vida pautada na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor. Pastor Danilo, lamentavelmente, as precedências que abriu Davi, seu pai, mas o orgulho do seu filho, querer tomar o reinado do seu pai, e a tragédia foi formada, a desobediência veio e o preço foi pagado. Muito obrigado, pastor Paulo. Ressaltando, muito bem colocado pelo nosso pastor Paulo, que Absalão era um filho mimado, né? E ele não respeitou a ordenança divina. E vemos também essa questão de Absalão político, não é? Que Absalão queria sempre, ele tinha um jeitinho, vamos colocar dessa forma. A lisonja, e por ele ser sagaz, é um perigo real nos dias atuais? Pastor Vanderlei. Muito bem, pastor Danilo. Nós vamos observar que Davi deixou a desejar, não tomando estas atitudes como rei, e nós vamos observar que a própria lição, ela comenta isto, que Absalão, ele tinha uma personalidade forte. E nós vamos observar a questão seguinte: ele era um moço, por mais que ele não era espiritual, mas ele tinha um certo conhecimento de como fazer isso. Ele era sagaz. E nós vamos observar que politicamente ele era bem preparado. Ele era uma pessoa que ele conseguia, quando nós vamos ver que ele era roubador de coração, ou furtador de coração, o furtador é aquele que faz as escondidas. Sem o pai perceber isso, ele conseguiu ganhar o coração do povo. O que ele usava para isso? Porque nós vamos observar que ele conhecia este lado. Em Deuteronômio, no capítulo 16, no versículo 18 ao versículo 21, nós vamos observar que Deus manda que os juízes ficassem à porta. E nós vamos observar que Absalão tomou esta posição. Absalão, ele sabia o que ele estava fazendo, o que ele queria. E como o rei estava achando que Absalão agora
provavelmente tomaria um outro rumo depois do retorno dele, de Jesus, ele falou, não, agora ele vai tomar um rumo diferente, as coisas vão se acertar, mas aquilo que nunca foi resolvido, um dia vai ter que ser resolvido. E isso passou-se. E a Bíblia vai nos dizer que ele ficava à porta da cidade, porque todos aqueles que vinham ao rei trazer um certo problema para ser julgado, eram interrompidos, ou seja, abordados à entrada da cidade por Absalão. Absalão já chegava conversando com essas pessoas e era normal, era aceitável esta saudação de que quando alguém chegasse, se curvasse, se dobrasse diante de um príncipe. Só que Absalão, isso aqui é que está o perigo de uma pessoa sagaz, que às escondidas ele consegue manipular as pessoas sem que elas percebam. E ele, não, você não precisa fazer isso. Pegava a pessoa, levantava, deixava a mesma altura, dava um beijo no rosto e dizia, olha, não precisa, nós somos todos iguais. Ou seja, ele estava quebrando algo que, se nós olharmos para a Bíblia, chama-se hierarquia, e ele, não, nós não precisamos entrar por esse caminho, nós somos todos iguais. Esse negócio aí de não existe esses patamares. E outra coisa, a Bíblia vai nos dizer que ele chegava para as pessoas e dizia, não, a tua causa, pastor Paulo, é justa. Diante de qualquer juiz, a tua causa é ganha. Porque essa é a conversa de uma pessoa política, sagaz, lisonjeira e que quer alguma coisa a qualquer custo. Aí ele chegava e falava, não, a tua causa é ganha. Só que o único problema é que nós não temos, o rei não tem ninguém para julgar a tua causa. Aí ele já vendia o peixe dele, ele dizia, olha, só que se eu fosse juiz, eu faria diferente. Eu julgaria a tua causa, mas eu não sou. Então nós vamos observar aqui que ele conseguia manipular o povo sem que o povo percebesse, às escondidas do seu pai, o rei Davi. Muito bem, pastor Vanderlei, muito bem colocado. Proclamando-se rei, Absalão queria ser rei a todo custo? Pastor Paulo. Sim, Absalão, ele se preparou, né? Ele, na ida dele para Hebrom, com a permissão do pai, o pai entendendo de outra maneira, né? Levando para o lado sem malícia de o filho tentando uma conspiração contra o pai, ele volta para Hebrom, onde o rei tinha reinado, né? Começado seu reinado pelos seus 7 anos e meio, e lá ele leva com ele até um dos conselheiros do rei, né? Aitofel. E ali ele conspira, né? Ali ele começa uma história não escrita por Deus e sem a vontade permissiva de Deus, a proclamar, mandando o seu povo, os seus emissários, para proclamar que Absalão estava reinando sobre Hebrom, né? E aproveitando, né, que Hebrom estava ligado à monarquia de Israel, né? E ali o seu pai tinha sido coroado, e ali o reinado durou, como eu disse, 7 anos e meio, e Absalão tinha consciência de que havia parte de Judá um sentimento muito especial por aquele lugar, estrategicamente. Buscava apoio naquela região, segundo o que nós estamos estudando. Ele fez um convite especial até para 200 nobres, pessoas da influência da cidade, né? Para ali colocar o seu plano, né? O plano em ação, né? Mas aí demonstra mais uma vez uma tragédia
feita por um filho, do qual o pai o amava como rei, e ele tinha toda a liberdade como príncipe, mas como espiritualmente ele não entendia nada com relação um reinado, Deus reinando no reinado de seu pai. Sim. Nós vemos aqui que, lamentavelmente, esse homem causou para o rei, o pai, que já havia tido problemas muito sérios com as suas fraquezas ou algum delito que ele cometeu no pecado. O filho agora, prevalecendo-se das demoras, das julgas do pai, para ganhar o coração do povo, né? Ele prometia já fazer mais rápido, julgar mais rápido. Então nós vemos um desfecho trágico, triste, de um exemplo que deve ser observado, mas vivido por ninguém que seja cristã. Então nós vemos aí o triste, que aqui tem uma história entre um rei e o seu filho. Mas triste, no mundo cristão de hoje, não é diferente. É por parte da insubmissão, né? Poderia sim as coisas ser bem diferentes se todos tivessem esta mente e este temor, sendo submisso, deixando toda a sua vontade, todo o desejo do seu ser, e obedecesse a Deus, e honrasse a Deus, obedecendo a hierarquia, obedecendo as regras, as normas da igreja. Então, lamentavelmente, a história é triste, mas não deixa de ser verdade, às vezes, de que muitos servos de Deus têm vivido hoje, passado por momentos difíceis de amargura, porque sempre vai ter pessoas com conspiração, pessoas sagazes, pessoas lisonjeiras, pessoas que têm uma habilidade natural de ganhar o coração, de implantar no coração das pessoas coisas, palavras, projetos, mas tudo isso não deixa de ser um erro, uma falha, e tudo isso não deixa de ter uma punição. Pode demorar, pode tardar, mas na hora, Deus é a justiça. Mas na hora de Deus, a justiça de Deus é feita. Muito bem, pastor Paulo. Nós vemos que tudo isso que Absalão promove, a sua questão em Hebrom, sempre vai ter homens leais. Sempre vai ter homens leais. Que lições nós podemos auxiliar os professores que nos acompanham, aos alunos, todos aqueles que nos assistem, sobre a questão de lealdade? Pastor Vanderlei. Muito bem, pastor Danilo. Ser leal, nós vamos observar aqui que a Bíblia vai nos apresentar este moço chamado Itaí. Itaí era um giteu e ele foi leal com Davi. Davi o recebeu quando assumiu Hebrom, né, em meio a todas essas dificuldades que Davi teve, e agora este moço não o deixou. Mesmo quando aqui a batalha, que é triste a história, mas é uma realidade, que sendo perseguido pelo próprio filho, a Bíblia vai nos dizer que Davi, ele chega para Itaí e diz: olha, você está dispensado, você não tem obrigação nenhuma de estar aqui comigo. Só que ele foi leal para com Davi. A Bíblia vai nos dizer que ele tinha 600 homens a seu dispor, 600 homens, e ele disse não, de maneira nenhuma, porque ele havia se convertido a Deus, ao Deus de Israel. Ele diz: não, eu estou contigo para viver e para morrer. Eu não vou sair daqui no momento em que não vou ser ingrato pelo que o rei fez para comigo.
E nós vamos observar que isso daqui é algo que a gente tem que observar na nossa vida, no nosso ministério. Nunca esquecer de que nós chegamos aonde chegamos, estamos aonde estamos, mas nós temos que ser leais com pessoas que foram, nossos amigos, foram leais conosco. Nós vamos observar isso daqui também em uma passagem bíblica no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 16 e 17, que a Bíblia vai nos dizer que Noemi, ela diz para Ruth, olha, para suas noras, vocês podem voltar, vocês não têm essa obrigação mais de me seguir novamente para Belém. Mas uma das noras tomou a posição e voltou. Ruth disse, não volto, eu vou ser eu vou te acompanhar em todos os momentos, não vou te deixar. Então nós vamos observar aqui que a lealdade, ela é algo que deve acompanhar a nossa vida, principalmente o obreiro. Ele tem que ser leais, temos que ser leais, temos que ser leal aos nossos companheiros, nossos amigos, que às vezes nós esquecemos estes princípios, mas não devemos. Devemos ser amigos, não somente aonde estamos, mas também por onde passamos. Devemos de lembrar de onde nós um dia passamos, alguém foi leal conosco, nos ajudou, foi amigo de verdade, e disso jamais nós podemos deixar no esquecimento. Muito bem, pastor Vanderlei, nós vemos que a bajulação e a lealdade é um abismo de diferença. A bajulação, ela tem algo oculto, não é? Interesses próprios. Interesses próprios, muito bem, pastor Paulo, exatamente isso. Interesses próprios. E a lealdade não. A lealdade honra Deus, honra a hierarquia e existe prosperidade no ministério com isso. Chegamos ao término de mais este tópico e já voltamos. Chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, que tem como título A Morte de Absalão, o coração de pai. A dor de Davi ao montar o exército contra o filho era visível? Pastor Paulo. Bastante, pastor Danilo, nossos alunos que estão acompanhando. O escritor coloca aqui, que Davi teve que montar o exército, dividiu em 3 partes, 3 campainhas, e sob a direção de Joabe, Abissai e Itaí. E ele propunhou ir ao combate, mas o povo não permitiu. 2 coisas importantes devem ser entendidas aqui. A primeira é o valor que o povo via em Davi. Sendo ele um grande guerreiro, uma pessoa capaz, e ainda que tivesse pagando um alto preço, as pessoas sabiam o seu valor. Eu quero comentar alguma coisa aqui sobre o rei. Mesmo o rei pagando um preço pela omissão de ter cometido alguns erros e a omissão de não ter acertado isso a tempo, nós vemos aqui que o povo conhecia muito bem os valores de Davi e o povo sabia que era consequência de um erro que Davi tinha cometido, mas sabiam do valor do seu rei. E o rei aqui pede que ele diz, a causa disso era que o alvo principal era, segundo, que o povo queria evitar que o próprio pai tivesse que confrontar o próprio filho. Então eu noto aqui
o sentimento deste pai, o momento difícil deste pai, mas também vejo o amor do povo pelo rei, querendo que evitasse que o próprio pai, né, fosse à luta contra o próprio filho, né, para lutar. Mas o rei aqui faz um pedido especial também, né, que tratasse o seu filho, o jovem, com brandura. Então, eu quero ser bem claro, eu não queria estar, e nem passo perto, né, ou ser Davi nesse momento, porque era uma decisão cruel, doída, mas teria que ter este confronto. Muito bem, pastor Paulo. O preço da rebelião de Absalão. A rebelião sempre vai cobrar o seu preço. Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, nós vamos olhar aqui que Absalão, ele, sendo um moço sagaz, ele conseguiu, como nós comentamos ali no início, lá a Bíblia diz que quando ele assume Hebrom, ele vai para Hebrom e ele se autoproclama rei, que é um dos perigos que nós temos hoje, de pessoas que ele se rebela. Nós vamos ver muita gente, e acontece muito isso hoje, não pensa talvez como o seu líder maior pensa, porque nós vamos observar em tudo isso que Davi, como bem disse o pastor Paulo, ele pediu que não o matassem Absalão. Ele acreditava que, e todo líder deve acreditar, e ele acredita que pode haver uma mudança, porque Deus faz um milagre. Só que nós vamos observar que ele não queria que matassem Absalão. Mas quando Absalão ele se autoproclama rei em Hebrom, e para confrontar o seu pai, para rebelar-se contra o seu pai aqui, depois ele era onde o seu pai iniciou o seu reinado. A Bíblia diz que Davi foge para o Monte das Oliveiras chorando, e o povo com ele, o povo chorando, deixa 10 concubinas no palácio para cuidar do palácio e leva todos com ele. Só que nós vamos observar que quando Aitofel ele dá um conselho a Absalão, Davi manda um dos seus conselheiros que ainda ficou com ele, que era Isai. E este traz também um conselho para Absalão, porque agora ele está lá no reinado, para que pudesse descobrir quais eram as intenções de Absalão. Só que nós vamos observar aqui, na questão do preço, é que esta rebelião de Absalão custou-lhe a vida. E salve-se algumas pessoas que às vezes cometem esses tais tipos de pecado, porque isso é um pecado que se originou, né? Nós vamos observar bem que o primeiro que fez isso foi Satanás. Depois nós vamos ver isso inúmeras vezes na Bíblia. Nós vamos observar Corá também, que tiveram a justa punição, que nós vamos observar lá em Números, no capítulo 16, do 44 ao 50, quando Deus pune, porque estas pessoas eles querem algo a qualquer preço. Mas eu, observando uma palavra do nosso pastor presidente, que ele sempre fala, que quer estar aonde eu estou, passe por onde eu passei. Isso é esplêndido isso. Porque tem muita gente que não passa por esse caminho, mas ele quer a qualquer custo. Ele não jamais ele vai conseguir subir de degrau a degrau. Eles são os verdadeiros que andam de elevadores. Eles conhecem só dois lugares, aonde ele entrou e o último andar. Mas ele não passou passo a passo por isso. Então isso é um dos problemas. Mas
tudo isto que nós vamos observar aqui na vida de Absalão teve um preço muito alto, porque ele estava se levantando contra uma liderança espiritual, que era o rei, e segundo, contra o seu próprio pai. E a Bíblia é clara em dizer que nós devemos honrar pai e mãe, que é um mandamento com promessa para que os nossos dias se prolonguem. Então, isso daí nós vamos observar que é muito sério. E nós estamos vivendo dias hoje de pessoas que não têm condições de esperar. E tudo isso começou porque Absalão não soube esperar o tempo em que o rei resolveria estas situações, e ele acabou adentrando a tudo isso já com um pensamento, ou seja, arquitetado, diabólico, para conseguir roubar o trono do pai. Absalão, aqui em toda essa passagem, deveria ter uns 24 anos de idade. O rei tinha seus 55, 56 anos. Então era um homem maduro, um homem de guerra, mas agora vai perder um filho, na qual a Bíblia vai nos dizer que o rei ele divide o exército e vão atrás, só que a ordem do rei sempre foi essa: não mate o mancebo. E daí aí nós vamos observar que quando ele fica pendurado no carvalho, entre o céu e a terra, como diz a Bíblia, ele sendo um moço muito vaidoso, né? Se fosse hoje, nós iríamos observar ele iria estar estampando as nossas revistas hoje. Então, a Bíblia diz que ele ficou pendurado pelos cabelos, né? Num carvalho, aonde, depois da notícia dada a Joabe vem e o executa. Muito bem, pastor Vanderlei. Chegamos ao término da nossa lição. Acompanhe a conclusão comigo na tela. Com este episódio, aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebeldia. Busquemos a sabedoria e a prudência divinas, para que não experimentemos a ira de Deus justo e verdadeiro. Sejamos fiéis e santos. Chegamos às nossas considerações finais. Pastor Paulo. Pastor Danilo, quero agradecê-lo de coração, agradecer também ao companheiro, pastor Vanderlei. Foi muito bom nós estarmos aqui juntos, falando muito especialmente dessa revista, da nossa aula de número 12. Então eu quero deixar aqui meu abraço, toda a coordenação, você como coordenador da nossa EBD, né? E dizer que é um excelente trabalho, que você vem ao pouco, que pode fazê-lo, levando o melhor das nossas revistas já antecipadamente, né? Gravando. Então fica o nosso carinho, que Deus abençoe. Também a todos os nossos queridos alunos que vão estar ao longo do tempo assistindo essa aula. O nosso carinho, nosso muito obrigado a você, que Deus abençoe. E também não podia deixar de mandar aquele carinho, aquele abraço apertado a um grande guerreiro. É verdade. Uma grande guerreira que é o nosso pastor presidente, o pastor José Polini. Deus abençoe, meu pastor, Deus abençoe nossa pastora, a irmã Maria. Sei que o senhor vai assistir, vai ver esta aula. E o senhor tem toda a liberdade depois de nos corrigir aqui, viu? Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço, pastor Vanderlei e pastor Danilo. Amém. Considerações finais, pastor Vanderlei. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, também agradecer ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, pela confiança depositada a nós de estarmos aqui, juntamente com os senhores, compartilhando desta gloriosa lição. Também quero agradecer ao pastor Danilo, nosso superintendente do campo, pastor Paulo Breula, nosso companheiro nesta oportunidade. Também quero agradecer a todos os nossos telespectadores que nos acompanharam em mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, convidamos a todos para a nossa próxima lição de encerramento do nosso trimestre, que tem como tema a velhice de Davi. Fiquem todos na paz do Senhor.